Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, você poderá acessá-lo pelo link que encontra-se na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Desejo um excelente aprendizado. Chegamos à nossa aula de número 7, da nossa matéria de noções de conjuntos, cujo objetivo da aula vai ser realizar exercícios sobre relações de pertinência. O nosso exercício de número 1, ele fala o seguinte: dado o conjunto A com os elementos 6, 5, 9 e 3, e ele pede para escrever as sentenças abaixo usando símbolos de teoria de conjunto. Aí a sentença A, ela nos fala o seguinte: 9 pertence a... Como que eu escrevo isso usando símbolos? Eu vou escrever o 9, o símbolo de pertence e o conjunto A em letra maiúscula. Vamos à letra B. 7 não pertence a A. Então, o que acontece? O número 7, eu escrevo o número 7, coloco o símbolo da teoria de conjuntos não pertence, que ele é riscadinho. Nesse sentido aqui, eu não posso, cabe ressaltar que eu não posso riscar do sentido contrário. Isso aqui, ó, tá errado. Eu tenho que fazer o símbolo de pertence, o sentido do risco é esse. Não pode inventar, tá ok? Então, 7 não pertence ao meu conjunto A. Lembrando que o conjunto A é representação de conjunto sempre em letra maiúscula. Agora vamos para a sentença C. 5 é elemento de A. Bom, aqui está o 5. Realmente ele é elemento de A, mas eu não posso escrever que ele é elemento de A. Em matemática, eu simbolizo o seguinte, que 5 pertence ao conjunto A. Vamos à letra D. 4 não é elemento de A. Então, pessoal, não há uma simbologia, não é elemento. Se eu estou relacionando um elemento com um conjunto, eu escrevo 4 não pertence a A. Realmente, o 4 não faz parte desse universo aqui de A. Então, vamos recapitular rapidinho. 9 pertence a A. O 9 está aqui, ó. Ele pertence ao conjunto A, que é formado pelos elementos 6, 5, 9 e 3. 7 não pertence a A. Eu olho para os elementos que formadores do conjunto A, dentro desse universo, eu vejo que o 7 não está incluído aqui. Então, o 7 não pertence ao conjunto A. A mesma coisa o 5. 5 é elemento de A? Opa, eu olho aqui, ó, o 5 pertence ao universo do conjunto A. Então, o 5 pertence a A. E o 4 não está incluído aqui nesse universo, dentro dos elementos do conjunto A. Então, o 4 eu escrevo não pertence a A. Isso aqui é bem fácil de entender. Vamos ao 2. Sejam os conjuntos, aí ele dá aqui 4 conjuntos. O conjunto A, com os elementos, composto pelos elementos 1, 3 e 5. O conjunto B, composto pelos elementos 8 e 2. O conjunto C, composto pelos elementos 1, 2 e 3, reticências 19, 20. O conjunto dos elementos 0, 10, 20 e 30. Vamos relembrar, aproveitar aqui para relembrar uma coisa. Quais são as características desse elemento aqui, desse conjunto? Eu acho que eu lembro da primeira aula lá, da segunda aula, que a gente falava sobre isso aqui, sobre reticências, sobre o uso de reticência. Esse aqui é o conjunto dos elementos de 1 a 20. Ele deixou de escrever, ele omitiu aqui e usou reticências. Ele deixou de escrever o 4, 5, 6, o 7, tá? E a mesma coisa aqui. Esse é o conjunto dos elementos que vão de 10 em 10. Então, por isso que ele botou a reticência. Ele não vai escrever eternamente. Agora, vamos voltar para a nossa aula aqui e vamos ver o que interessa, que é completar as sentenças de A a M usando os símbolos de pertence ou não pertence. Então, vamos lá. O 4, em relação ao conjunto A, o 4 pertence ao conjunto A?
olha para cá. Vamos olhar para o conjunto A. O conjunto A contém os elementos aqui, ó, 1, 3 e 5. Ele é composto pelos elementos 1, 3 e 5. Se eu não possuo aqui no A o 4, eu digo que o 4 não pertence ao conjunto A. Beleza? Vamos para a letra B. O 2, né, dentro da relação de pertinência, da simbologia matemática, da teoria de conjuntos, né? O 2, ele pertence ao B? Olha para o conjunto B. O 2 está lá dentro? Tá. Então, o 2 pertence ao conjunto B. Aí eu pergunto, vamos para C. O 3, em relação a C. O 3, ele está dentro daqui do universo do meu conjunto C? O 3 está. Opa, então o 3 pertence ao conjunto C. Vamos aqui a D. 9, em relação ao conjunto B. Pertence ou não pertence? 9, vamos ver se o conjunto B, ele possui dentro dele o 9. Não possui. Então, eu digo que o 9 não pertence ao conjunto B. E o 7, em relação ao conjunto A, da nossa letra E? O 7, olha para o conjunto A. Tem o 7 dentro dele? Não tem o 7. Então, eu digo que o 7 não pertence ao conjunto A. A letra F, o 5, em relação ao conjunto C. O 5 pertence ao conjunto C? Olha, lembra das características do conjunto que a gente falou lá aqui no início desse vídeo, da videoaula? Que esse é o número entre 1 e 20. Esse conjunto, ele representa os números entre 1 e 20. Entre 1 e 20, eu lembro que tem 5. O 5 não foi escrito por conveniência. Por quê? Ficaria muito trabalhoso eu escrever o número de 1 a 20. Então eu coloco a reticência. Mas eu sei que o meu número 5, ele está entre 1 e 20. Então eu digo que o 5 pertence ao meu conjunto C. E o 18, em relação ao C? O 18 é o mesmo caso do 5. Ele está contido, ele está inserido nos elementos desse conjunto C. Ele está entre 1 e 20. Então, o 18, ele pertence ao conjunto C. E o 13 pertence? O 13 também pertence ao conjunto C. Agora, o 30 pertence ao conjunto C? O 30 ficaria aqui, ó, depois do 20. Como esse conjunto ele é interrompido aqui no 20, eu digo que o 30 não pertence ao conjunto C. E o 15 pertence ao conjunto D? Repara, o conjunto D ele vai 0, 10, 20, ele vai de 10 em 10. E ele é infinito. O 15, ele está indo de 10 em 10? Não, ele tem um 5 aqui. Então, eu digo que o 15 não pertence ao meu conjunto D. E o 60 pertence ao D? Opa, ó, 30 viria o 40, o 50 e o 60, porque esse conjunto ele vai infinitamente de 10 em 10. Então, o 60 está inserido no universo do conjunto D. Então, eu digo que o 60 pertence ao conjunto D. Beleza? Conjunto, o número 95 pertence a D? Não, porque o número 95 ele tem o 5 aqui. Se fosse o 90, pertenceria. Então, o conjunto 95, eu digo que ele não pertence ao conjunto D. Beleza, pessoal? Vou encerrar essa videoaula por aqui. Agradeço a sua presença. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo as nossas atualizações, pois desta forma você ajudará a fortalecer o canal e estará incentivando a produção de mais conteúdos. A gente se encontra na próxima videoaula.